Você não sabe a diferença entre um maia e um asteca. Ao menos a maioria de vocês, eu sei que não. E tudo bem, porque até um tempo atrás eu também não sabia, mesmo sendo apaixonado por história. Nesse iceberg, a ideia não é diferenciar uma cultura da outra, mas conhecer melhor uma delas, a cultura maia. Continuando a sugestão da Maria, que começamos com o vídeo sobre a cultura mongol, hoje vamos seguir essa série abordando diferentes aspectos de uma cultura muito falada, mas pouco conhecida de fato. Certamente, o maior equívoco sobre a civilização maia gira em torno do ano de 2012. A mídia e a cultura popular disseminaram a ideia de que o calendário maia, especificamente a sua contagem longa, previa um evento cataclísmico, o chamado fim do mundo. Inclusive rendeu até filme, né? Essa narrativa gerou especulação e até pânico em várias partes do globo, transformando um complexo sistema de medição do tempo em uma simples profecia apocalíptica. No entanto, os maias viam o tempo não como uma linha reta, mas sim como uma série de ciclos interligados, repetindo-se infinitamente. A contagem longa é um sistema que utiliza grandes ciclos de aproximadamente 394 anos, conhecidos como Katum, e, em escala maior, o Baktum, que dura cerca de 5.125 anos. O que aconteceu em 2012 foi a conclusão de um desses grandes ciclos Baktum de 13 unidades. Portanto, em vez de prever a destruição, o calendário maia apenas indicava um evento de renovação e recomeço. O término de um Baktum, para eles, era simplesmente um momento de grande celebração e de reorganização cósmica, marcando a virada para um novo ciclo. Portanto, para a civilização maia, o fim é apenas o início de algo novo, de um novo ciclo, completamente fora da visão sensacionalista moderna. Ao pensarmos nas construções maias, a primeira imagem que nos vem à mente é quase sempre a pirâmide de Kukulkan, em Chichén Itzá. Embora essa cidade seja uma maravilha arquitetônica e um importante centro turístico, a civilização maia se estendia muito além das fronteiras de Yucatán. A grandiosidade maia deve ser medida pela vastidão e pela diversidade de suas cidades-estado. No sul e nas selvas da Guatemala e Belize, encontramos centros urbanos colossais que rivalizam e até superam Chichén Itzá em escala e significado histórico. Tikal, por exemplo, foi uma das cidades mais poderosas do período clássico, com seus templos elevadíssimos que rompem a copa da floresta. Nas profundezas de Campeche, no México, nós conseguimos achar Calakmul, a rival eterna de Tikal, que liderava sua própria aliança de cidades. A engenhosidade maia também se revela em cidades como Palenque e Copan. Palenque, que é famosa pelo Templo das Inscrições e pela tumba do rei Pacal, demonstra uma arquitetura mais refinada e elegante. Já Copan, em Honduras, é celebrada por seus monumentos, que são esculpidos com detalhes incríveis e que têm uma profunda conexão com a astronomia. Essas cidades mostram como a civilização maia era, na realidade, descentralizada e estava espalhada em vários lugares, mas estava unida por uma mesma cultura sofisticada. A prática de sacrifícios e rituais de sangue pelos maias é um tema que frequentemente causa estranheza e horror, mas que deve ser compreendido dentro de seu rigoroso contexto religioso e cosmológico. Para eles, o sangue humano, considerado a substância mais preciosa, era vital para a manutenção do universo e para alimentar os deuses, garantindo a continuidade do ciclo solar e da vida. É importante notar que nem todos os rituais de sangue envolviam o sacrifício de prisioneiros. A própria elite governante, incluindo reis e rainhas, praticava o auto-sacrifício por meio de perfurações na língua ou genitais, utilizando espinhos de arraia ou obsidiana para coletar algumas gotas de seu próprio sangue. Esse ritual era um dever sagrado, uma forma de estabelecer contato direto com os ancestrais e as divindades durante eventos cruciais. E, embora a prática existisse, ela diferia em escala e propósito
contexto dos rituais astecas que ocorreram séculos depois. O sacrifício asteca, que era realizado muitas vezes em massa, era crucial para manter seu domínio político e o terror nas populações subjugadas. Nos maias, do período clássico, o foco era o ritual em si, a comunicação cósmica e a legitimidade da realeza. Portanto, é um erro fundir as práticas dessas duas culturas, pois cada uma tinha sua nuance e função social específica. Ao contrário do que se imagina, a civilização maia não estava confinada a uma única nação moderna. Seu apogeu e influência se estenderam por um vasto e diverso território, abrangendo a região conhecida como Mesoamérica. Essa extensão geográfica é fundamental para entender a complexidade dessa sociedade que, apesar de fragmentada em cidades-estado, compartilhava uma mesma identidade cultural e linguística. Geograficamente, a civilização maia englobou o sul do México, incluindo os estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco e Chiapas. No entanto, o núcleo do período clássico se concentrava nas terras baixas do atual norte da Guatemala, onde floresceram cidades como Tikal. O império também se estendeu por todo o território do moderno Belize. Além desses centros principais, a influência maia e seus assentamentos atingiram o oeste de El Salvador e a porção ocidental de Honduras, com cidades notáveis como Copán. Essa expansão territorial mostra como os maias estavam espalhados em diversos ecossistemas que vão desde planícies áridas até florestas tropicais e mostram como eles tinham uma grande capacidade de adaptação. Há uma ideia romântica de que, do nada, os maias simplesmente sumiram e deixaram suas cidades abandonadas para serem engolidas pela selva. Essa narrativa foi popularizada por exploradores do século XIX e ignora a continuidade da cultura e do povo maia. A realidade é que os maias não desapareceram. O que sofreu o colapso por volta do século IX foi o sistema político das cidades-estado, nas terras baixas do sul, por razões complexas, provavelmente uma combinação de guerras internas, secas prolongadas e esgotamento dos recursos. A elite abandonou os grandes centros cerimoniais. O povo, contudo, simplesmente migrou e se reorganizou em vilas menores, longe dos olhos dos historiadores. Milhões de descendentes maias vivem na Mesoamérica até hoje, falando as línguas maias e mantendo muitas das tradições ancestrais. Portanto, o desaparecimento não foi uma extinção populacional, mas sim o fim de uma forma específica de governo e organização urbana. Uma das conquistas intelectuais mais impressionantes dos maias foi o desenvolvimento independente do conceito de zero. Enquanto na Europa a ideia demorou muito tempo para ser plenamente aceita, os matemáticos maias estavam utilizando zero como ferramenta funcional muito antes. Essa inovação é um testemunho de sua avançada compreensão da matemática e da necessidade de um sistema posicional rigoroso para seus cálculos astronômicos. O zero maia era representado de forma elegante, geralmente por um glifo em formato de concha, ou um olho meio fechado. Sua função primordial não era apenas representar a ausência de valor, mas sim atuar como um marcador de posição dentro de seu sistema numérico. Essa função posicional permitia que os maias distinguissem, por exemplo, o que era equivalente ao nosso 20 do que seria 400, dependendo da posição do glifo na notação. Essa invenção foi fundamental para sustentar o sistema numérico maia, que era vigesimal, ou seja, de base 20, usando apenas pontos, barras e o zero, a concha. Os maias podiam realizar cálculos complexos e registrar períodos de tempo astronômicos com incrível precisão. Os maias foram a única civilização do Novo Mundo a desenvolver um sistema de escrita totalmente funcional e complexo. Ao contrário dos hieróglifos egípcios, que eram principalmente logográficos, ou seja, onde a escrita era feita por símbolos, logogramas, que representam palavras ou conceitos inteiros, não sons, a escrita maia era logossilábica, o que a tornava especialmente desafiadora para os exploradores e linguistas iniciais tentarem decifrar. Essa escrita combinava
dois tipos principais de glifos: os logogramas, que eram símbolos que representavam palavras inteiras ou conceitos, como rei, jaguar ou cidade. Em conjunto, os glifos silábicos representavam sons ou sílabas. O escriba maia podia, portanto, escrever uma palavra de diversas maneiras, usando apenas um logograma, usando glifos silábicos para soletrar a palavra ou usando uma combinação dos dois para clareza e embelezamento artístico. A decifração completa dessa escrita, que ocorreu majoritariamente no século XX, permitiu aos historiadores maia ouvirem sua própria voz. As inscrições em estelas, templos e códices não eram apenas textos religiosos ou calendáricos. Eles eram registros históricos detalhados. Nelas, os reis maias narravam casamentos, nascimentos, vitórias militares e a sucessão de suas dinastias, fornecendo, com isso, uma cronologia rica e complexa de sua história política. A astronomia maia era, além de uma prática religiosa, uma ciência rigorosa, diretamente ligada ao calendário e à arquitetura. Os maias conseguiam rastrear os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas com uma precisão espantosa, superando, em alguns aspectos, seus contemporâneos europeus. Essa dedicação à observação era essencial para prever eclipses, marcar festivais agrícolas e determinar o momento exato para grandes empreendimentos. Entre todos os corpos celestes, o planeta Vênus, que eles chamavam de Noek, ou a Grande Estrela, possuía uma importância sociopolítica e ritualística incomparável. Vênus era considerado o irmão do Sol e era associado a um deus da guerra. Os maias rastreavam seu ciclo sinódico de 584 dias com tal exatidão que podiam calcular quando ele apareceria como estrela da manhã ou da tarde. A visibilidade de Vênus, especialmente o momento de sua primeira aparição ou seu desaparecimento do céu, era utilizada para determinar o momento ideal para iniciar ou interromper batalhas. As campanhas militares, particularmente as chamadas Guerras Estrela, eram frequentemente cronometradas para coincidir com fases específicas do ciclo de Vênus, acreditando que isso lhes conferia vantagem divina e sucesso ritualístico. Para a civilização maia, especialmente o grupo Quiché da Guatemala, o Popol Vuh é o livro sagrado por excelência. Seu nome significa Livro do Conselho ou Livro da Comunidade. Embora sua versão conhecida tenha sido transcrita para o alfabeto latino no século XVI, ele preserva as mais profundas tradições orais sobre a origem do mundo e a natureza dos deuses e dos homens. O Popol Vuh detalha a tentativa dos deuses criadores de formar seres que pudessem adorá-los. As primeiras tentativas, com lama e madeira, falharam, pois as criaturas não tinham alma nem mente e não conseguiam falar. A narrativa é rica em detalhes, incluindo a épica aventura dos heróis gêmeos que viajam ao submundo, Xibalbá, para vingar seu pai, estabelecendo o ciclo de vida e morte. O ápice do livro é a criação bem-sucedida da humanidade a partir do milho. O milho era a base da vida, o alimento sagrado dos maias, e a ideia de que o homem foi literalmente moldado a partir dessa substância eleva o cereal a um patamar cósmico. E essa narrativa é o pilar dessa identidade cultural, ligando intimamente a vida humana, a agricultura e o ciclo da natureza. A religião maia era politeísta e pautada na dualidade e na natureza. Entre as inúmeras divindades, algumas se destacavam por seu papel na ordem do universo. Itzamna, frequentemente retratado como um sacerdote idoso e sábio, era o Deus Supremo, criador do céu, da terra e do conhecimento. Outra figura central era Shak, o deus da chuva e do trovão, crucial para a agricultura em uma civilização dependente das chuvas. A cosmovisão maia estruturava o universo em 3 planos interconectados, sustentados por uma árvore da vida, ou Yaxché. No plano horizontal estava o mundo terrestre, o nosso, com seus 4 cantos e direções cardeais. No plano vertical, o universo era rigidamente dividido para cima e para baixo, estabelecendo o caminho
para a alma após a morte e a jornada dos deuses. Essa estrutura vertical era composta por 13 céus, ou o mundo superior, onde residiam os deuses benevolentes e onde a alma dos heróis e dos sacrificados ascendia. Contrastando com essa luminosidade, havia 9 submundos, ou Xibalbá. O submundo não era como o inferno cristão, mas sim o reino subterrâneo, o local de provação, doença e morte, e o destino da maioria das almas após a jornada noturna do sol. A questão que mais intriga os historiadores é o que causou o colapso das grandes cidades-estado nas terras baixas do sul, um evento conhecido como o colapso do período clássico, por volta do século IX d.C. Não houve uma invasão externa ou um único evento catastrófico, mas sim um declínio gradual e multifacetado. A explicação, mais aceita hoje, não é única, mas sim uma complexa convergência de fatores internos. Evidências climáticas, extraídas de núcleos de sedimentos e estalagmites, sugerem que a região sofreu com severas e prolongadas secas intermitentes durante o final do período clássico. Em um ambiente de floresta tropical, dependente da água da chuva, a falta dela desestabilizou o sistema agrícola maia, levando à fome. A degradação ambiental causada pelo desmatamento para a agricultura de corte e queima e para a produção maciça de cal para a construção agravou a vulnerabilidade das comunidades a essas secas. A pressão ambiental acabou gerando tensão social e política. A competição por recursos limitados intensificou a guerra entre as cidades-estado. As evidências mostram que os reis, que se apresentavam como intermediários divinos, capazes de garantir a chuva e a colheita, perderam a legitimidade à medida que as condições climáticas pioravam. Essa perda de fé na elite causou revoltas internas e, finalmente, o abandono dos grandes centros urbanos e das complexas redes de governo. O conceito de tempo maia é o mais complexo de todos, pois eles não usavam apenas um, mas sim 3 calendários interligados. Os 2 mais importantes eram o Tzolk'in, o calendário sagrado de 260 dias, e o Ha'ab, o calendário civil ou solar de 365 dias. Esses 2 funcionavam como engrenagens. O Tzolk'in, composto por 20 nomes de dias e 13 números, combinava-se com o Ha'ab, que dividia o ano em 18 meses de 20 dias mais 5 dias nefastos. O acoplamento desses 2 calendários, conhecido como a roda calendárica, só se repetia a cada 52 anos maias, cerca de 52 anos terrestres. Este período de 52 anos era o ciclo de vida crucial, o momento de maior renovação e celebração. Para a datação absoluta e o registro da história profunda, os maias utilizavam a contagem longa, o ciclo do Bactum, que foi o que falamos no primeiro tópico da primeira camada. Esse sistema permitia que eles registrassem eventos que datam de milhares de anos no passado, dando-lhes uma perspectiva histórica e cosmológica de longo prazo. A maior perda para o nosso conhecimento dos maias foi a destruição de seus livros. No século XVI, missionários espanhóis queimaram milhares de códices, vendo-os como obras demoníacas. Milagrosamente, apenas 4 códices autênticos do período clássico e pós-clássico sobreviveram: o Códice de Dresden, o Códice de Madrid, o Códice de Paris e o fragmentado Códice Grolier. Esses códices não eram histórias ou narrativas como o Popol Vuh. Eles eram primariamente manuais para o clero e astrônomos. Eles contêm informações detalhadas sobre as profecias do calendário, rituais, cálculos astronômicos e os ciclos lunares e de Vênus. O Códice de Dresden, em particular, é o mais importante, sendo a fonte primária para o nosso entendimento de sua matemática e astronomia. Esses livros eram feitos de papel de casca de figueira amassada, revestida com gesso, dobrada como um biombo. A sua sobrevivência oferece uma janela inestimável para a mente maia, mostrando a profundidade de seu conhecimento científico e a complexidade de sua religião organizada.
Eu falei que o sistema numérico deles era vigesimal. Então, a matemática maia foi desenvolvida antes de qualquer outra na América. E ela era baseada nesse sistema vigesimal, que é de base 20. Para entender, basta lembrar que o nosso sistema é decimal, ou seja, de base 10. A escolha da base 20 é frequentemente atribuída ao fator de o ser humano ter 20 dedos, 10 nas mãos e 10 nos pés, facilitando a contagem. O mais notável é que toda a sua complexa matemática era construída a partir de apenas 3 símbolos. Ponto representava a unidade, o 1. A barra representava o número 5 e o glifo da concha, que já discutimos, representava o 0. A combinação desses símbolos permitia a representação de qualquer número necessário, desde a unidade até milhões, de forma clara e concisa. A chave para o sucesso do sistema era seu princípio posicional. Ao contrário da numeração romana, onde os símbolos são simplesmente adicionados, o valor de um glifo maia dependia de uma posição vertical. Na base 20, cada nível vertical representava uma potência de 20, 1, 20, 400, 8000 e assim por diante, permitindo cálculos astronômicos e calendáricos de precisão surpreendente. O jogo de bola, conhecido por vários nomes, incluindo o Pok-Tapok ou Pits, era muito mais do que um passatempo. Ele era um ritual sagrado e sangrento, jogado em grandes quadras de pedra em quase todas as cidades maias. O jogo refletia mitos de criação e simbolizava a luta cósmica entre a luz e a escuridão. O objetivo principal era fazer uma pesada bola de borracha sólida passar por aros de pedra fixados lateralmente nas paredes da quadra, usando apenas os cotovelos, quadris ou joelhos. Era um esporte extremamente difícil e a bola simbolizava os corpos celestes, o Sol, a Lua ou Vênus, e seu movimento pelo cosmos. Ganhar ou perder tinha implicações espirituais. O significado do jogo culminava no sacrifício ritualístico, frequentemente representado em painéis de pedra. Embora o Popol Vuh narre que o sacrifício era imposto aos perdedores, evidências arqueológicas sugerem que o capitão da equipe vencedora ou um prisioneiro importante capturado poderia ser o honrado a ser sacrificado. Este ato final era o preço da vitória ou a recriação do ciclo mítico de vida, morte e renovação. A concepção maia do universo era sustentada por 4 deuses primordiais, os Bacabes. Eles eram deuses irmãos que residiam nos 4 cantos do universo e tinham a tarefa monumental de sustentar o dossel do céu, Kaan, e evitar que ele caísse sobre a terra. Eles eram literalmente os pilares do cosmos. Cada Bacabe estava inseparavelmente associado a uma cor e a uma direção cardial, formando um mapa cosmológico que orientava tanto a arquitetura quanto os rituais maias. Por exemplo, o leste era associado à cor vermelha e à importância do sol nascente. O norte era branco, o oeste preto e o sul amarelo. Esta ordem especial, mantida pelos Bacabes, era fundamental para o ciclo agrícola e o planejamento das cidades. Além de sustentar o espaço, os Bacabes eram também guardiões do tempo. Eles estavam ligados a aspectos específicos do calendário, em particular o Haab, de 365 dias. O ano maia era nomeado de acordo com o deus que presidia o primeiro dia do ano, o que demonstra a íntima interconexão entre a cosmologia espacial e temporal na vida ritualística e cotidiana dos maias. A Estela 6 de Tortuguero, um sítio maia em Tabasco, no México, detém a única referência conhecida ao término do grande ciclo maia, o 13º Bactum, que ocorreu em 21 de dezembro de 2012. Essa estela é o cerne do mito do fim do mundo, mas seu texto é fragmentado e enigmático. O que ela realmente diz é que no final daquele ciclo ocorreria um evento. Ele, o deus, irá descer. A divindade associada a essa descida é Bolon Yokteku, o Senhor dos 9 Passos, ou
ou Deus dos 9 submundos. Ele era uma divindade importante, ligada à guerra e à mudança cósmica, especialmente ao final de grandes eras de tempo. O texto, no entanto, não descreve a natureza do evento em si. A referência pode ser uma celebração, uma mudança de era ou, de fato, um grande ritual de renovação conduzido por essa divindade. A principal controvérsia reside na interpretação. Enquanto alguns veem um significado escatológico, um fim de era, a maioria dos epigrafistas concorda que a referência é meramente calendárica e cerimonial. Os maias registraram fins de ciclos anteriores sem prever a destruição da Terra. O mistério persiste não no que deveria acontecer, mas em como o evento de 2012 seria ritualmente observado com a presença desse senhor do submundo. A invenção do conceito de zero como marcador de posição é uma das maiores conquistas matemáticas dos maias, como nós já vimos na camada 2. Contudo, há um debate acadêmico significativo sobre se os maias foram de fato os primeiros a utilizar essa ideia na Mesoamérica, ou se eles herdaram um conceito de culturas predecessoras. Arqueólogos apontam evidências de que o conceito de zero ou de um sistema numérico posicional já poderia estar em uso entre os Olmecas, a cultura mãe da Mesoamérica, e os Zapotecas, em Monte Alban. Estelas zapotecas mostram datas utilizando o que parece ser um sistema de contagem posicional anterior ao período clássico maia, sugerindo uma origem mais antiga ou um desenvolvimento paralelo. O debate, contudo, não diminui a genialidade maia, mesmo que o conceito tenha sido herdado, foram os maias que o integraram totalmente ao seu sistema vigesimal e o empregaram com a mais rigorosa precisão em seus cálculos de longo prazo, como a contagem longa e as previsões astronômicas. Eles aperfeiçoaram a ideia e a aplicaram em uma escala de tempo e espaço sem precedentes na região. O período clássico maia foi dominado por uma rivalidade geopolítica intensa entre as duas superpotências da região, Tikal e Calakmul. Essa rivalidade envolvia redes de cidades vassalas e alianças estratégicas. Os conflitos eram chamados pelos historiadores de Guerras das Estrelas, devido ao seu provável alinhamento ritualístico com o ciclo de Vênus. O ponto de virada nessa rivalidade e um dos maiores enigmas da história maia é o evento de 378 d.C. Registros em Tikal sugerem que nesse ano houve uma intervenção dramática da distante e poderosa metrópole de Teotihuacan, no Planalto Central do México. O rei de Tikal foi morto e um novo regime, liderado por um general teotihuacano ou com fortes laços com Teotihuacan, foi instalado no poder, alterando para sempre a política maia. O debate continua. Foi uma invasão militar total de Teotihuacan ou uma aliança estratégica complexa orquestrada por uma das facções maias? O fato é que o estilo arquitetônico, as práticas rituais e a iconografia de Tikal sofreram uma mudança abrupta após 378 d.C., adotando símbolos teotihuacanos. Esse evento marcou a entrada da influência do Planalto Central na política maia e moldou a luta de poder entre Tikal e Calakmul por séculos. O milho, Ixim, em maia, como vimos, era o cerne da identidade maia, o pilar da sua existência e o material a partir da qual a humanidade foi finalmente criada, conforme narra o Popol Vuh. A divindade central desse culto era o deus do milho, frequentemente identificado como Hun-Hunappu, o pai dos heróis gêmeos. O culto ao deus do milho era um mito de ressurreição e renascimento. Ele era tipicamente retratado como um jovem belo com uma espiga de milho saindo de sua cabeça. Seu mito espelha o ciclo de vida do próprio milho. Ele morre, caindo de Xibalbá e sendo enterrado, mas então ressurge das profundezas da terra, submundo, para alimentar a humanidade. Essa divindade era profundamente associada à realeza. Os Kuhul Ajau frequentemente se vestiam e se apresentavam como o deus do milho em vida. Ao morrer, a câmara funerária do rei era simbolicamente transformada no submundo, e seu enterro era a semente para seu próprio renascimento, ligando o ciclo de vida do rei, do milho e do cosmos. Essa crença unia o destino do líder ao sustento do seu povo.